Bom, pessoal, vamos aqui resolver a questão de número 8, prova da SpaceX do ano de 2009, com ingresso em 2020. E a questão 8 aparece aí para você na tela. O Exército Brasileiro pretende construir um depósito de munições, e a seção transversal da cobertura deste depósito tem a forma de um arco de circunferência apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 16 metros, está aqui na figura, e o comprimento da maior coluna que está posicionada sobre o ponto médio da viga. Então, este ponto é o ponto médio da viga, e esta maior coluna tem medida de 4 metros. Está aqui. Considerando um plano cartesiano de eixos ortogonais x e y, com origem no ponto A, de modo que o semi-eixo x esteja na direção de AB, é correto afirmar que a função que modela o arco AB de parábola, então ele quer a equação do arco de parábola AB, tá legal? Com relação ao plano cartesiano x, y. Bom, galera, ele quer a equação deste arco de circunferência. Muitos candidatos, ao fazer essa questão, considerou isso não sendo um arco de circunferência, como diz o comando da questão, em dois momentos. Tá legal? Eles consideraram o quê? Consideraram esta figura como sendo uma semicircunferência. E não é uma semicircunferência. Então vamos entender o que está por trás desta questão. O que está por trás desta figura. Tudo bem? Então vamos nessa. Vou fazer aqui um esboço, tá legal? Desta figura. E você já percebe, galera, que como é um arco de circunferência, nós estamos aí diante de um pedaço de uma circunferência. Tá legal? Então vou traçar aqui o nosso querido plano cartesiano, tudo bem bonitinho para você enxergar. Então tá aqui, ó, eixo x, correto? E eixo y. Está aqui o nosso gráfico, tudo bem? Aí escrito na maneira que a questão pediu. Eixo x e eixo y, correto? Então aqui está o arco de circunferência, de medida AB. Tá legal? E ele quer a equação deste arco de circunferência. Percebe que pela questão você já tem que o arco de circunferência AB vai ser um pedaço de uma circunferência. Tudo bem? Então vamos lá colocar todas as informações contidas no enunciado aqui no nosso esboço. Tá legal? Então eu vou traçar aqui de amarelo este raio aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Você vai perceber que nesta figura, este segmento, este que aqui está, olha, ele mede exatamente 4 metros, correto? Aqui está o centro da nossa circunferência, sim? E você tem que este segmento AB, ele mede 16 metros. Você leu no enunciado que esta viga maior toca o segmento AB no ponto médio. Então, se o segmento inteiro AB vale 16 metros, então este pedaço que eu estou escrevendo aqui, olha, ele tem medida 8 metros, correto? Então, este segmento que aqui está, ó, bonitinho, mede 4 metros, perfeito? Está aqui, ó, 4 metros, certo? E este segmento mede 8 metros. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, olha. Para determinarmos a equação desta circunferência, nós precisamos de dois elementos, correto? Nós precisamos das coordenadas do centro dessa circunferência e nós precisamos da medida do raio desta circunferência, correto? Beleza. Então aqui está traçando o raio, está o raio dessa circunferência. E você concorda que este segmento amarelo, que eu tracei primeiro, ele também mede o raio? Esse aqui é o raio da circunferência.
Se eu chamei o raio de R e este pedaço do raio mede 4 metros, você há de convir que este pedaço que sobra abaixo da reta AB mede R menos 4. Correto? O enunciado diz que isso é perpendicular. Tá legal? E aí, olha, primeiro passo, ele está feito na figura. Nós podemos calcular o raio da circunferência aplicando simplesmente o teorema de Pitágoras. Consegue perceber isso? Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesta questão. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, vou reescrever aqui, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos obter o seguinte resultado. A hipotenusa, que é o raio, então raio ao quadrado, isso é igual a 1 cateto, que é 8 ao quadrado, mais o outro cateto que possui medida R menos 4 ao quadrado. Perfeito? Então, fazendo essa conta aqui, nós encontramos o raio R desta circunferência. Então, 8 ao quadrado, 64. Aqui você tem um produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Podemos cancelar o raio dos dois lados. O menos 8R passa para o outro lado positivo, então nós vamos ter 8R 64 mais 16, 80. Então a conclusão que nós chegamos é que o raio desta circunferência mede 10 centímetros. Então esse foi o primeiro passo da nossa solução. Tá legal? Segundo passo, qual é? O segundo passo é nós determinarmos as coordenadas do centro. Coordenadas do centro desta circunferência. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Então, da própria figura, desta figura que nós fizemos, do nosso esboço da questão, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós chegamos à conclusão que você percebe, olhando para o nosso esboço, que nós já temos as coordenadas do centro. Então você percebe que o centro é este ponto aqui, correto? E ele tem coordenadas x e y, sim? Então vamos lá. A coordenada x desse ponto é este pedaço, esse pontinho aqui, que vale quanto? É o ponto médio do segmento AB. Então aqui você tem que a coordenada x do centro corresponde ao número 8. E a coordenada y, como está abaixo da origem do plano cartesiano, é um valor negativo. Sim? E qual é esse valor negativo? Corresponde a este valor, R menos 4, correto? E quanto vale R menos 4? 10 menos 4 dá 6. Então as coordenadas do centro da nossa circunferência são 8 e menos 6. E de posse dessas duas informações, nós conseguimos escrever a equação da circunferência. A equação da circunferência nós conseguimos escrever. Mas Anderson, ele quer a equação do arco de circunferência. Mantenha-se calmo que a gente vai obter exatamente uma dessas alternativas. Tá legal? Então, como é a cara da equação de uma circunferência? É x menos x do centro ao quadrado. Lá da parte teórica, você estudou que este modelo de equação da circunferência corresponde à equação reduzida dela, correto? Então vem comigo. X do centro e y do centro nós temos. Então esta equação da circunferência vai ficar de que maneira? X menos 8 ao quadrado mais y menos 6.
menos menos 6, isso dá mais 6 ao quadrado. Isso é igual ao raio, que corresponde a 10 ao quadrado. É só nós fazermos contas bem aqui que você vai ter a opção correta, já que ele isolou o y. Então vem comigo. Então nós temos o seguinte, galera. Nós temos a seguinte informação. Eu preciso isolar o y. E você percebe que nas opções de resposta, x menos 8 ao quadrado não está desenvolvido. Então eu não vou mexer no x menos 8 e vou mexer em quem? No y mais 6 ao quadrado. De que maneira? Vamos lá. Você vai ter y mais 6 ao quadrado. Isso é igual a 100 menos x menos 8, isso, ao quadrado. Tudo bem? Então, este quadrado passa para o outro lado como, galera? Esse quadrado podemos passar para o outro lado como a raiz. Anderson, não deveria ser mais ou menos? Sim, deveria ser mais ou menos. Mas você percebe que a equação do arco de circunferência, este arco de circunferência, ele está acima do eixo x. Ou seja, só tenho valores positivos, tá certo, galera? Então, não vou colocar o mais ou menos, por se tratar de um arco de circunferência que está na parte positiva do plano cartesiano. E aí você vai ter que esse resultado é a raiz quadrada de 100 menos x menos 8 ao quadrado. Legal? Então tá aí a resposta quase pronta para nós. Passando esse 6 que está positivo para o outro lado negativo, nós vamos encontrar que é a raiz quadrada, o valor de y, 100 menos x menos 8 ao quadrado, está aqui bonitinho, menos 6. E o valor de y é correspondente a essa expressão quando o x varia entre 0 e 16, correto? Quando o x varia entre 0 e 16. Então aqui está a equação da semicircunferência dada pela SpaceX. E esta informação, 100 menos x menos 8 ao quadrado menos 6, é a resposta que está na letra E. Então, letra E é a resposta correta desse problema. Tá aí, galera, toda a questão de geometria analítica é bom que você faça um esboço de acordo com toda a teoria vista da geometria analítica. Sempre que ele pedir arco de circunferência, você vai calcular a equação de uma circunferência e vai extrair desta equação da circunferência a equação do arco que ele está pedindo. Beleza? Nos vemos na questão de número 9. Valeu, galera!